Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 188, para falar, neste domingão, de Pacificador, para falar de Pacificador que terminou nesta semana que passou. Muitas críticas, muita gente gostou, muita gente não gostou. Enfim, vamos estar comentando aqui a série como todo, né? Como a gente, para você que está chegando pela primeira vez aqui no Rádio Nerd, como fazemos sempre. Terminou a série, o que acontece? A gente, antes do primeiro episódio, faz um episódio para comentar sobre o primeiro episódio da série, comentar as expectativas que a gente tem, né, da série, da sequência da série. E logo depois, lá no final da série, quando termina tudo, aí sim vem um episódio especial para falar o que achamos da série, do caso Pacificador. E ao meu lado tá ele, Bernardo Lopes, o aniversariante do dia. Na verdade foi ontem, né, Bernardo? Foi ontem, Meus mas parabéns, agradeço. Bernardo. Meus parabéns. Muitos anos de vida, saúde, né? Muito obrigado, Daniel. Eu agradeço pelo carinho e pela lembrança. Isso. E aí, Bernardo, vamos estar comentando aí hoje sobre Genvi. Aliás, da gente começar. Genvi não, sobre Pacificador. Pacificador. Mas antes da gente começar a falar, né? Hoje é um dia especial, hoje é feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças. Então, parabéns aí a todas as crianças do Brasil, né, Bernardo? Sim, parabéns para todas elas. Isso. Agora, vamos às crianças, principalmente aquelas que gostam de ler HQs, né? Ler é importante e leitura começa principalmente pelas HQs, né? Até hoje eu não entendi por quê. Na verdade a gente entende, né? Mas a Turma da Mônica até hoje não é muito reconhecida assim do público intelectual do Brasil. Por que o Maurício de Souza não faz parte da Academia Brasileira de Letras, né? São coisas que não dá para entender, né, Bernardo? Enquanto alguns ali que não têm, vamos dizer, não teve nenhuma, como é que eu falo? Eu esqueci a palavra, mas com a leitura, vamos dizer assim, com livros, não ter, tem gente ali que não deveria estar, a verdade é essa, né? Enquanto Maurício de Souza, um cara que é conhecido no mundo todo, né? No Brasil como todo, e aí a gente tá falando do Dia das Crianças, quantas crianças aprenderam a ler e a escrever com a obra do Maurício de Souza, né? E ele não é reconhecido na Academia Brasileira de Letras, né, Bernardo? Do Turma da Mônica e tudo mais, né? Hum, Tantas crianças que começaram a aprender a ler através dos quadrinhos da Turma da Mônica, né? Mas enfim, são coisas que não dá pra entender. Na verdade dá pra entender, mas eu não quero aprofundar aqui não, que são coisas de Brasil que, vamos dizer assim, deixa pra lá. Um dia a gente comenta. Mas vamos falar de Pacificador, que a gente tá falando de HQs, de quadrinhos. E aí, Bernardo, a série terminou. E você, como um todo da série, o que você achou da série do Pacificador? Não entrando em pontos específicos, mas pegando ela como um todo, todos os 8 episódios. Você acha que foi bom, foi ruim? O que você acha? Cara, eu gostei mais em inferior à primeira temporada. Eu sinto que essa ela teve que se adequar para um plano maior, entende? E aí Agora eu tem um vejo que tem um plano maior. E aí já tem um problema, porque num dos episódios que a gente estava comentando da DC, eu acho que foi até sobre Superman. Quando a gente estava falando de Superman, é, eu acho que foi você que disse que a ideia a ideia da DC agora, né, do James Gunn, é você fazer obras mais fechadas. Então, se ele tinha essa ideia lá em Superman, essa ideia aqui em Pacificador ela já morreu. Porque se você pega Pacificador,
Isso tudo aqui foi o quê? Foi basicamente uma sala de espera para o que vai vir do universo da DC. E aí, Bernardo, não sei se você vai concordar comigo, que aí cai no mesmo problema da Marvel. Tá indo pelo... Se for isso que a DC tá fazendo, né? Ela tá indo pelo mesmo caminho, vamos dizer assim, errado, que a Marvel foi e se deu mal. E aí a gente já tem um grande problema. É porque você vê que, tipo assim, você fica assistindo uma coisa esperando a outra coisa, né? Não só isso, você tem que assistir 30 coisas pra você entender a história. Lógico que o universo compartilhado, você tem que ter algumas pontas soltas que vão explicar em outra história, porque ali é um universo só, é um universo compartilhado. Agora, se você faz uma série como todo, a série toda não tem uma finalização de uma boa parte da história dentro da série, aí nós temos um problema, porque a Marvel ela cansou de fazer isso lá atrás, principalmente quando foram lançados as séries dentro do Disney Plus, né? As séries do Disney Plus era tudo uma sala de espera para algo que vai acontecer lá na frente, né? Tem muitas coisas que nem aconteceram, né? Foram colocadas, foram plantadas ali dentro de algumas séries, por exemplo, Cavaleiro da Lua, plantaram coisas ali que não aconteceu, né? Então, se o James Gunn tá querendo ir por esse caminho, aí nós temos um problema, porque ele vai estar seguindo o mesmo caminho das coisas que deram errado no universo da Marvel. Né? Bernardo, tá aí ainda? Eu acho que o Bernardo caiu. Tá escutando, Daniel? Aí, agora sim, seu microfone tá... Aí, voltou, agora sim. O que acontece? Estaria repetindo a mesma dose, né? É, a mesma coisa, né? E já deu errado, ou seja, tá caindo num ponto que já deu errado. Vamos pro elefante na sala, Bernardo. Semana passada, comentamos aqui sobre o planeta X, sobre aquele planeta que é cheio de N's, né? E todo mundo sabe quem é que a gente tá falando. E eu, na semana passada, tinha dito que o James Gunn não ia voltar naquele negócio, não. Ele ia encerrar ali no 7º episódio e aquilo só ia ser algo, mais uma vez, algo para se finalizar mais à frente, talvez uma 3ª temporada de Pacificador. Dito e feito, não se toca no assunto daquele universo lá. Parou, né? Parou, né? No 8º episódio não se toca no assunto. E aí vamos pro elefante na sala, que é o 8º episódio. Gostou? Não gostou? Eu acho que é o mais polêmico até da série como todo. Cara, eu gostei do último episódio, mas podia ter sido melhor, né? Porque ele parece, ao invés de um encerramento, parece tipo uma ponte para algo maior. E não só isso. Eu já vou ser do contra de você e vou falar que eu não gostei do 8º episódio, porque se você pega o 8º episódio, você vê que ele tem uma estrutura de fim de novela, né? Uma estrutura de fim de novela. Todo mundo se sai bem. A única coisa que é diferente é o final do Pacificador, né? Que ele é jogado lá naquele planeta Salvação, que daqui a pouco a gente vai mais comentar sobre ele. Mas para os outros ali, o final é aquele final perfeito, né? Todos fundam ali a Checkmate, né? Então vão fazer algo bom para o mundo. E aí sai todo mundo feliz, caminhando, sorrindo, como se fosse um fim de novela, vamos dizer assim. Sinceramente, essa parte aí, eu não gostei, tá? Não gostei do último capítulo como todo. Tem coisas interessantes no episódio final. Tem coisas interessantes que a gente vai estar entrando aqui para comentar. Mas eu acho que foi muito aquém do que poderia ser, tá? Porque o James Gunn, o que ele fez, Bernardo? Ele enrolou os 5 primeiros episódios. A gente tem 5 episódios que, na maior parte das vezes, é pura enrolação. São episódios de pura enrolação, tá?
E aí, no momento em que ele chega em algo interessante da série, que é no 6º episódio, que é aquele novo universo, né, vamos dizer assim, o novo universo que James Gunn ele apresenta para nós, que é o universo ali do planeta de Ennis, né, daquele planeta do bigodismo lá, ele é raso na exploração daquele planeta. Ele não explora de fato. Por exemplo, ele deixa muitas pontas soltas. Cadê os negros, as pessoas que não é colocada como pessoas comuns naquele planeta bigodismo lá? O que eles estão fazendo? Onde eles estão? É só falado rapidamente. Eles são levados para umas espécies de campos de concentração, né? Mas não mostra, né? Não tem uma exploração maior daquilo, que é a parte mais importante da temporada, na minha opinião. É a parte, não, talvez mais importante não, é uma parte mais interessante, seria a palavra melhor. É a parte mais interessante dessa temporada de Pacificador, e ele explora apenas a superfície. E aí, no 8º episódio, ele faz uma espécie de um final de novela cheio de cenas descartáveis. Por exemplo, as cenas do musical, as duas bandas, no caso, dizendo no episódio 8, as duas cenas das bandas do musical são cenas descartáveis. São cenas que poderiam ser bem menor, por exemplo, né? Embora foi interessante começar mostrando o que aconteceu na tal embarcação, que era sempre dita, toda a temporada se dizia dessa história que aconteceu dentro de uma embarcação, tudo mais. E aí eles foram demonstrar, o James Gunn, ele foi demonstrar o que de fato tinha ocorrido, mas a cena é tão longa e chata, torna aquele momento entre o pacificador e a Emília, torna chato, vamos dizer assim, né? Porque é a música toda. Fica parecendo, e aí, mais uma vez, a gente volta lá naquela crítica que a gente fez do James Gunn, Bernardo. Você lembra do episódio? A gente comentou desse episódio semana passada, e mais uma vez vamos comentar sobre ele. O James Gunn, ele coloca as coisas que ele gosta aos montes no trabalho dele, que fica parecendo que ele tá fazendo o quê? Ele tá usando do filme, ou da DC, no caso, para alavancar bandas que ele gosta. Ou até mesmo bandas que ele é amigo, vamos dizer assim, né? Que são bandas, assim, que já tiveram o seu sucesso lá atrás, que tiveram uma música de sucesso lá atrás, e ele traz como se fosse para dar destaque para essas bandas. Então fica um negócio meio estranho. E essas duas cenas de musicais, elas são totalmente descartáveis. E aí você perde momentos importantes que poderia estar aprofundando mais a história, né? Em vez de ficar, tipo, fazendo homenagem pra banda, né? Eu nem sei se é homenagem, Bernardo. Eu já começo a desconfiar que é alguma coisa ali, ó. Eu vou... Sei lá, gente, eu não tô falando que é isso. Mas parece que, ó, eu vou colocar vocês lá na minha série, vou alçar vocês de novo ao estrelato e eu ganho por trás, entendeu? Parece isso, né? Parece. Vai dizer que não é, Bernardo? Vai dizer? Parece um combinado entre o James Gunn e as bandas, hã? E é sempre isso, de ficar colocando banda de rock antiga, tudo, em todos os trabalhos do James Gunn. Fica chato, na minha opinião, tá? Bernardo, o que mais a gente pode falar? Eu acho que, assim, o mais interessante da temporada, sem sombra de dúvidas, foi o planeta lá do bigodismo. Foi a única coisa. Embora... E foram os dois melhores episódios da série. Pra mim,
Os 2 melhores episódios da série é o episódio 6 e o episódio 7, tá? São os melhores. São os melhores. Parece que nem é feito pelo mesmo diretor, no caso pelo James Gunn, tá? E ali você vê que não tem piadas, muitas piadas, né? Embora a única piada do episódio 7, que é aquela lá da foto do bigodudo lá na parede, é uma piada que não tem sentido nenhum, né? Bernardo, presta atenção. Eu sei que você foi criar... você não, né? No caso, o Pacificador. Ele foi criado numa família que tinha essa visão de mundo, né? Esse traço de mundo, né? Tudo bem. O pai tinha esse traço de mundo, essa visão de mundo. Ele estava apaixonado pela Emília ali daquele universo, tudo. Mas você não vê uma foto daquele tamanho ali na parede. Você não vê aquilo ali, no mínimo é retardado. Né? É no mínimo chamar o cara de muito retardado. A gente sabe que ele é idiota. Mas a esse ponto... E aí tem que tá o cúmulo da retardadice, né? Isso. E aí que tá o problema do James Gunn, Bernardo. O problema dele é que ele quer botar uma piada engraçada em tudo enquanto é lugar, né? E aí, um episódio que tava legal... Ele coloca uma piada dessa, o episódio que poderia ser 10 cai pra 9. Porque não faz sentido, entendeu? Não faz sentido nenhum ele não ter visto aquela foto do bigodudo lá. E com a bandeira ainda atrás, né? Com a bandeira com o símbolozão lá. É impossível, a verdade é essa, é impossível dele não ter visto. Mas aquilo ali funcionou como uma piada. Que é o James Gunn querendo ser engraçado em todo momento, né? Até mesmo nos momentos mais pesados, vamos dizer assim, até nos momentos mais emocionais, ele quer ser engraçado, né? E aí que é o problema, na minha opinião. Acho que o James Gunn, ele tá se perdendo. Eu acho que tá na hora do James Gunn ele pegar um tempo aí sem fazer obras, deixar que outras pessoas trabalhem ali em obras. Pra não saturar, né? Porque parece que ele já começa a ficar sem ideia, né? Já começa a ficar sem ideia. Isso é normal, eu te pegar, Bernardo, te colocar pra fazer 5 trabalhos, um atrás do outro. No caso, o James Gunn, ele pegou Guardiões, né? Aí depois veio Esquadrão Suicida. Aí depois ele fez Pacificador. Depois veio Superman. Veio Criatura e Comandos. Criatura e Comandos, Superman e agora segunda temporada de Pacificador. Tudo na mesma pegada de super-heróis. E se você vê, a pegada dos filmes, tirando, assim, Guardiões da Galáxia 3, que ele consegue dosar ali, mas ele pegando, as outras coisas, tá bom, Superman também, ele tem uma dosagem ali, mas se você pega as outras coisas, fica parecendo tudo a mesma coisa, né? Só com personagens diferentes. Então tá na hora do James Gunn dar uma paradinha, ele ficar apenas ali comandando artisticamente, mas sem se envolver tanto no roteiro como na produção, né? Lógico que ele que tem que falar se sim, se não, né? Mas ele não escrever as próximas histórias, né? O que você acha? Eu acho que agora ele tem que dar uma parada, porque tá saturado, né? Outra coisa que me chamou a atenção é que o James Gunn... O grande problema... Vamos voltar no James Gunn. O pessoal vai achar que eu tô pegando muito no pé. Mas ele prometeu um episódio sensacional, né? O grande problema do James Gunn também é falar demais. Sabe, Bernardo? O grande problema dele é falar demais. Às vezes ele fala além e cria uma expectativa muito maior do que o episódio é. E isso aconteceu nesse episódio 8. Que pra mim é um episódio, regular, é um episódio regular, vamos dizer assim, tá? Tem coisas interessantes, mas pra fim de temporada é um episódio regular. Só que a galera tá metendo ferro como se fosse péssimo dos péssimos, porque ele falou demais. Ele falou que seria um baita episódio, que era o episódio, você vai lembrar disso. O James Gunn falou que era o episódio que ele mostrou os Slav, né? Que ele mostrou os Slav
E que ele comprou a ideia da DC por esse episódio do Pacificador. Quando você fala isso, o que você espera desse episódio, Bernardo? Que vai ser top, né? Que vai ser o episódio mais pica de todos, né? E aí, quando a gente assiste o episódio, vê que, na verdade, é um episódio morno, né? E aí, o culpado também é quem? O culpado é James Gunn, que falou demais na internet, né? Então, além dele parar um pouquinho de fazer novas obras, vamos dizer, dar um período sabático, o interessante do James Gunn também seria o quê? Seria parar de falar demais na internet. Ele fala muito. É até legal essa relação que o James Gunn tem com o fã, que é interessante. Mas proximidade, né? a proximidade, né, que tem com o fã é bastante interessante. Mas às vezes ele fala demais. E aí, quando ele fala demais, o que acontece? Cria-se uma expectativa muito grande e essa expectativa ela é quebrada. E aí acontece que o episódio regular, o episódio nota 6 ali, acaba caindo para nota 2 para a maioria das pessoas, né? É complicado, cara, muito complicado mesmo. Vamos entrar agora no... Bernardo, vou tomar até uma água aqui, que vamos entrar no que a gente espera de futuro da DC. Primeira coisa que eu queria até comentar com você, vamos dizer assim, é para falar do Planeta Salvação. Planeta Salvação. O que você vê, vamos dizer, de futuro da DC com esse planeta, que na verdade seria ali uma prisão, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que vai envolver Darkseid a longo prazo. Oi, Bernardo, eu não ouvi. Eu acho que vai ser muito importante para Darkseid a longo prazo. A longo prazo. Mais uma coisa a longo prazo. Só lembrando, o Planeta Salvação, o que é? É uma prisão para meta-humanos. Aqui também, ele vai ser... Aqui que eu digo no universo da DC, vamos dizer assim, né? No DCU. Ele vai ser também usado uma prisão para meta-humanos, né? E aí, o que vai acontecer? Ali vai ser preso todos os meta-humanos, que eu fiquei na dúvida exatamente. Vai ser todos os meta-humanos ou só os mais perigosos? Isso é dito na série, Bernardo? Não, acho que é todos meta-humanos. É todos os meta-humanos, né? E o que era o Planeta Salvação? O Planeta Salvação ali era uma espécie de mundo de treinamento, né? Principalmente dos novos deuses Apocalipse, né? Então, quando você... então tem uma ligação ali, né? Com a continuidade, vamos dizer, dessa história do universo da DC. Embora eu acho que ele não vai ser... vamos dizer... eles não vão colocar... como é nas HQs, vamos dizer assim. Eu acho que vai ser apenas ali uma prisão e que a ligação que tem com o Homem do Amanhã, isso aí até o James Gunn tinha dito, que vai ter uma ligação com o Homem do Amanhã, a ligação vai ser que aquilo ali é uma prisão e o Superman vai ficar sabendo, né? E é lógico, ele vai completamente contra, até porque se é uma prisão para meta-humanos, ele também tem que estar preso ali. Se é para todos os meta-humanos, ele também vai ficar preso ali, né? É complicado, né? Eu acho que a longo prazo... Por exemplo, eu fico pensando, o que vai dar o Pacificador ali? Porque o Pacificador, ele não é um meta-humano, né? O Pacificador, ele não é um meta-humano. Né? Então, acho que a adaptação não vai ser completamente como é nas HQs, tá? E aí, ligando Darkseid, assim, pode ser que ligue lá mais na frente, mas agora no início, eu acho que vai ser apenas uma prisão, aonde o Superman vai ficar sabendo dessa prisão e vai, lógico, ser contra, ou até mesmo vão tentar prender o Superman e o Homem do Amanhã nessa prisão, e aí a história vai se desenvolver ali. Embora essa prisão ela tenha uma ligação com as HQs,
porque no Planeta Salvação das HQs era um planeta também com algumas, vamos dizer assim, feras, né? Era um planeta que não era, assim, um planeta desabitável, né? Então tem vários animais perigosos, várias feras perigosas naquele planeta. E no final de Pacificador, dá pra ouvir um barulho lá atrás, né? O que isso leva a crer? É a mesma coisa que acontece nas HQs. Os meta-humanos que são presos ali, eles têm que viver em comunidade para poder sobreviver. E aí o treinamento é através disso, através da sobrevivência. Né? Então, acredito que dali vai se formar uma equipe, né, que vai ser mais fundamental mais à frente do DCU. Né? Vamos ver como que isso vai ser desenvolvido a longo prazo. Mas vai ser tudo adaptado, né? Vai ter que ter uma adaptação. Não vai ser uma adaptação 100%, vamos dizer assim. Eu acho que a adaptação aqui vai ser exatamente apenas em aquilo ali ser uma prisão, né? E ali, essa prisão vai desencadear nos acontecimentos para o Homem do Amanhã. Só que se for desse jeito, Bernardo, vai ser uma porcaria, porque o vilão, se for desse jeito que eu tô falando, quem que vai ser o vilão em Um Homem do Amanhã? Vai ser o Rick Flag Jr., né? Rick Flag Sr. O Rick Flag Sr., né? Que seria uma espécie, vamos dizer assim, do mesmo vilão do primeiro filme do Superman, Lex Luthor. Porque Mas só que do governo, né? Seria o governo americano, mais uma vez, juntamente com uma pessoa que quer destruir o Superman, ou seja, a mesma história do Lex Luthor, né? Embora, Bernardo, eu queria até entrar no Rick Flag Sr., só pra terminar essa história, então eu prefiro que essa ligação com o Darkseid seja feita agora. Embora acredito que não vai ser feita, tá? Vamos ao Rick Flag Sr. Bernardo, o que você achou do Rick Flag Sr. nessa temporada? Cara, é totalmente diferente da versão dele em Comando das Criaturas, né? Porque aqui literalmente parece que uma pessoa que tá buscando vingança e usa até o próprio governo para benefício próprio. Não é nem diferente, não só de Comando das Criaturas, mas se você pegar o Rick Flag Sr. do filme do Superman, ele foi uma das pessoas que foram contra o Lex Luthor prender meta-humanos naquela prisão que ele tava fazendo lá naquele universo de bolso lá no filme do Superman. Ele foi do contra. Você lembra, né? É totalmente desproporcional à personalidade, né? Nessa segunda temporada de Pacificador, ele tá completamente diferente da personalidade dele em Criatura e Comandos e também em Superman. Isso leva a crer duas coisas. Ou é um baita furo de roteiro, ou um baitíssimo furo de roteiro de James Gunn. O que eu acho que mesmo James Gunn tendo todos os seus defeitos que eu falei aqui, eu acho que ele não faria esse furo de roteiro, né? Ou, na verdade, não é o Rick Flag Sr. Uma coisa ou outra. E aí, no caso, a gente vai lembrar, até tá surgindo essa teoria aí na internet, mas aí a gente vai lembrar que uma das próximas filmes, vamos dizer assim, né, projetos da DC, do DCU, é o Cara de Barro. Não duvido, eu já ouvi dizer, tem esse murmurinho na internet, e eu também não ficaria surpreso que esse Rick Flag Sr., na verdade, é o Cara de Barro trabalhando pro Lex Luthor. Cara, que plot twist, hein? Porque o plano do Rick Flag Sr., eu sei que o Rick Flag Sr., ele é completamente revoltado com o Pacificador,
Mas se você pega o plano do Rick Flag Sr. hoje, é o mesmo plano do Lex Luthor. Sem tirar nem pôr. É a mesma coisa que o Lex Só Luthor... que agora com a aprovação do governo, né? Sim, porque lá o Lex Luthor ele tentou, o Rick Flag Sr. foi um dos contras, né? Só que agora com a aprovação do governo. E lembrando que o Rick Flag Sr. ele foi atrás do Lex Luthor dentro dessa temporada do Pacificador. Hã? Será que ali quando ele vai atrás do do Lex Luthor já não era o cara de barro? Vai saber, né? Que aí você faz a ligação a ligação, vamos dizer assim, do próximo filme, né? Eu acho muito provável que ali não é o Rick Flag, tá? Porque, assim, a mudança dele é da água pro vinho, assim, né? Então, assim, é uma coisa que deixa aí pro futuro, um plot que fica aí pro futuro, né? Que deve ser dito no próximo filme do Cara de Barro, né? Será que o filme Cara de Barro ele começa como Rick Flag Sênior? Vamos ver, né? Que é estranho. Bernardo, outra coisa que eu queria comentar com você. Eu acho que a pessoa que mais se desenvolve nessa temporada de Pacificador, pra mim, de todos ali, é a Adebayo. A jornada emocional dela, né? Eu acho que a única personagem que tem um arco completo de todos ali, a única que tem um arco completo, vamos dizer a verdade, é a Adebayo. Que ela começa com aquela, no início da temporada, com aquela dúvida se deve ou não largar a namorada, né? E aí toda essa temporada, essa dúvida, ela vai externando essa dúvida para os outros amigos dela ali, no caso, né? E no último episódio, as duas melhores cenas do capítulo final, as duas melhores cenas são dela. Que é aquela dela tentando trazer o pacificador de volta, né? Que ele tá ali na bad, vamos dizer assim, e ela puxa ali aquela cadeira e chama ele de volta, mostra quem é ele de fato, e na cena que ela termina com a namorada, que ela fala que ela tem que seguir o caminho dela e que a namorada siga o caminho dela também. São as duas melhores cenas do episódio, né? Só que é um episódio, assim, que ele não deixa você digerir essas duas melhores cenas. Porque logo depois vem cenas horríveis, cenas péssimas. Que é como, por exemplo, as cenas do musical e também a cena ali do Economus tentando enganar ali. Enganar não, né? Tentando fazer com que as outras pessoas que estavam ali naquela sala de comando lá não visse a Sasha Bordeaux, juntamente com a Emilia Harcourt, né? Olhando aonde o pacificador estava. Então são cenas assim que é 880. O episódio tem duas boas cenas, mas as cenas de piada são cenas muito sem graças. E essa do Economus é totalmente ridícula, na minha opinião. É muito ruim a cena do Economus, né? Tem a mínima graça. Tem, a mínima graça. E aí você fica o quê? A série ela fica sempre ali no seu 880, né? Vamos dizer assim. Tem um outro personagem, Bernardo, que eu não vou lembrar agora o nome. Tenta procurar o nome dele aí, enquanto eu estiver falando, que é aquele escurinho que é também... que ele tem problema, não consegue ver os pássaros, né? Tem aquela piada dele no meio da temporada, que ele não consegue diferenciar um pato de uma águia. Né? Como é que chama aquele agente lá? Eu nem lembro o nome dele mais. Procura aí pra mim. Que ele tem as piores piadas da temporada, além do Economus contando essas piadas, é dele.
E ele nessa série, nesse episódio final, ele tem uma ali contando de uma história como a garota de programa que um outro amigo lá teve, quando eles estão indo atrás lá das portas, que é outra cena ridícula do episódio final. Outra cena Naquele negócio lá dele vomitando na stripper? aquela cena. Cara, como que uma pessoa, Bernardo, como que uma pessoa que tá trabalhando pro governo dos Estados Unidos, numa agência séria, que é a Argus, vamos dizer assim, seja tão idiota como aquele agente? Como que uma pessoa pode ser tão idiota como aquele agente? Hã? O cara não consegue diferenciar um pato de uma águia, pô. Aliás, nem existe uma doença igual a essa, né? Foi uma piada que o James Gunn quis colocar ali, que é totalmente sem graça. É uma das piores piadas essa história. Tim Meadows. Como é que é? Tim Meadows, que é o nome do cara. Tim Meadows? Então, ele é um dos piores personagens dessa série. Porque ele é o cara que quer ser engraçado, já entendeu? Você entende? É aquele amigo que quer ser engraçado, e aí é totalmente chato. Mas só que a gente tá falando de um agente, de uma agência importante, né? Como ele pode ser tão idiota assim, né? Assim, todas as cenas dele são ridículas, na minha opinião. São horríveis, todas as cenas. Todas as cenas dele, sem tirar nem pôr. Eu acho que não salva nenhuma cena dele, né? Bernardo, Sacha Bordeaux. Queria comentar com você sobre a Sacha Bordeaux. Você quer falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa das cenas ruins do episódio 8? Não, eu acho que eu gostei dela, entendeu? Mas, não. Ela podia ter sido... Eu tô falando das outras cenas, porque agora a gente vai entrar na Sacha Bordeaux, tá? Você gostou dela? Eu gostei. Bonita pra caramba, né? Já procurei aqui, tem 30 e poucos anos, né? Sol Rodrigues, que é o nome da atriz, lindíssima. E assim, a Sacha Bordeaux, ela tem uma ligação muito grande com a agência lá, que eles vão falar lá no final, né? Que é a Checkmate, né? Ou seja, mas ela também tem uma ligação muito grande com o Batman. Porque nas HQs, quem treina ela pra ser uma agente, pra ser boa de briga, vamos dizer assim, né? É o Batman, né? Ela se apaixona pelo Batman. E aí, nas HQs, o que acontece? Ela é presa porque supostamente ela teria matado uma das personagens, uma das namoradas do Batman, vamos dizer assim, né? Do Bruce Wayne. E aí ela vai pra cadeia, e aí na cadeia ela é recrutada pra entrar na Checkmate, tá? Então ela entra na Checkmate, quando ela tá na cadeia, ela tá ali por um crime que ela não cometeu, e ela entra nessa agência, como é lá no Esquadrão Suicida, né? Pega lá os presos e coloca numa agência. Aqui na Checkmate também acontece do mesmo jeito, tá? Assim, a Sacha, ela vai ser importante dentro da Checkmate, mas pra mim, a Checkmate, ela ainda não... Eu não entendi até agora o que ela de fato ela faz dentro desse universo do DCU. Se ela trabalha pro governo, parece que não, que ela é uma agência... Porque nas HQs ela é uma agência ligada ao governo dos Estados Unidos, né? Aqui, no DCU, parece ser uma agência sem ligações com o governo. Até porque ela tem que se opor ao que a Argus está fazendo, que é uma agência do governo. Então não ficou explicado para mim, de fato, o que vai ser a Checkmate dentro desse universo do DCU. Para você ficou explicado o que essa agência faz, de fato? Cara, ainda não. Parece meio que uma agenda de espionagem. Sim, mas ela trabalha para alguém, isso aí ficou em aberto, né? Ou seja, mais uma coisa que o James Gunn ele coloca, ele não explica absolutamente nada. Ele coloca ali a Checkmate
mas a gente não sabe mais ou menos o que é. Pode ser uma agência de espionagem, né? Mas espionagem de quê? Pra quem? Isso aí fica em aberto, né? Eu acho que não vai ser uma agência do governo como é a Checkmate do DCU, né? Até porque já tem a Argus, né? Bernardo, mais uma coisa que fica para os próximos episódios, vamos dizer assim, né? Sim. Mas eu gostei da Sacha Bordeaux, assim. Tem potencial aí de futuro dentro do DCU, né? Bernardo, o que mais a gente pode falar? Deixa eu ver aqui. O Economus, assim, tá mais idiota do que era antes, né? Ficou faltando mais cenas do Pacificador com a Eagles, tá? Eu acho que se a Eagles participasse das cenas para poder trazer o Pacificador de volta, e não apenas aquela, embora seja uma ótima cena, como eu disse, né, com a Adebayo, mas eu acho que teria que ter também a participação do Eagles, porque, vamos dizer assim, é o melhor amigo do Pacificador, né? E ela não tem quase cena nenhuma. Vamos dizer, nós descobrimos que ela é uma águia alfa, né? Nos episódios anteriores, né? Que tem lá aquele cara que persegue ela. Você lembra, Bernardo? Sim. E aí é informado que o Eagles é uma águia alfa. Mas e daí? O que isso muda, né? Tanto é que o cara é morto até por várias águias, porque ela sendo uma águia alfa, ela consegue trazer várias águias de uma vez em ataque, embora as águias vivam sozinhas, né? A águia de cabeça branca, que a águia de cabeça branca é o símbolo dos Estados Unidos, né? Mas e aí? O que muda da Eagle ser a águia alfa? É uma coisa que fica em aberto, é uma ponta pra mim que fica solta, que podia ser muito bem explicada dentro do Pacificador, da série do Pacificador. O que é isso? E não explica, né? Apenas joga esse conceito e não explica de fato o que significa a Eagle ser a águia alfa, vamos dizer assim, né? Poderia ser explicado se você tirasse um monte de piadas sem graças de episódios, né, anteriores. Então, assim, Pacificador pra mim, ele fica sempre prometendo, ele sempre coloca conceitos, mas ele não fecha a história dentro da própria série, né? E aí, voltamos lá naquela conversa que a gente estava tendo lá no início do episódio. Fica parecendo o quê? Fica caindo, na verdade, não fica parecendo. Tá caindo nos mesmos problemas que a Marvel caiu. Que era exatamente isso. De você ficar prometendo coisas pro futuro. Aí você faz a série, bota conceitos dentro daquela série, mas você só vai ver esse conceito em prática lá na frente, né? E não foi prometido isso. Foi prometido que as coisas iam ser mais fechadas dentro de cada filme, dentro de cada série, né? Isso é verdade. Bernardo, eu acho que já falamos tudo de Pacificador, né? O futuro, né? As ligações que Pacificador pode ter, como exemplo pro Homem do Amanhã, que é o próximo filme, que vai ser escrito pelo James Gunn de novo, né? Mas temos aí ligação com Batman, né? Com a Sacha Bordeaux, como eu tinha dito, né? Tem ligações aí para o futuro da DC, do DCU, no caso, né? Bom, vamos fazer lá o que a gente sempre faz agora, né? É o quê? Dar notas, né? E aí, Bernardo, para você, qual é a nota que você dá para toda essa série, todos esses 8 episódios de Pacificador? Então, dou nota 9, porque é um pouco inferior à primeira temporada, mas não chega a ser algo ruim, entendeu? Nota 9? É. Nota 9 é uma boa nota, nota ótima, né? Bom, pra mim, assim, tá difícil
séries esse ano, né? Demolidor. Eu tô pensando, né? Quando eu vejo as séries, Bernardo, pelo menos pra mim, né? Vamos dizer assim, pra mim. Eu fico pensando em como que eu vou votar no prêmio no final do ano. No Rádio Nerds Awards no fim de ano. Assim, que ou eu tô muito com raiva de tudo, assim, porque eu não tô vendo uma coisa que realmente me agrade 100%, ou no mínimo 80%. Quando aparece alguma coisa que parece que vai me agradar, que tem uma história legal, que foi no caso Pacificador, ou até mesmo no Demolidor, né? Que começa legal também, mas depois decai bastante, vamos dizer assim. Pacificador, quando chega ali no episódio 6, parece que a história ela vai dar um up gigantesco. E aí ele vai começar a trabalhar num universo completamente interessante. Só que aí vem o último episódio e, pra mim, na minha opinião, joga tudo por terra, né? Então, pra mim, a nota desse episódio, dessa série de Pacificador, é assim. Eu vou explicar antes porque eu vou dar nota 6 pra essa série, pra essa segunda temporada. Por quê? Porque a gente começa uma série chata, os episódios iniciais são ruins, eu não gostei, é muita piada e assim, demora a andar, a história de fato ela demora a andar, né? Ela demora a pegar no tranco, vamos dizer assim, e quando ela pega no tranco, quando a gente olha, vai vir coisa boa por aí, eles vêm, o James Gunn vem com um episódio Água com Açúcar, pra encerrar a temporada. Cheio de pontas soltas abertas pro futuro, nada é explicado dentro da série do Pacificador. Então eu só vou dar nota 6, porque pra mim tem 2 episódios aí de Pacificador que talvez sejam os 2 melhores episódios de séries de super-heróis do ano, tá? Tem também coisas interessantes, mas assim, fica na promessa. Então pra mim é nota 6 Pacificador, por causa desses 2 episódios principalmente. Se fosse sem esses 2 episódios, pra mim a nota da temporada cai pra 4,3, tá? Então, as únicas coisas pra mim que salva são esses 2 episódios, né? É isso, Bernardo. Tem mais alguma coisa pra falar de Pacificador? Acredito que seja isso. Então é isso, então. Estamos aí com 48 minutos de episódio. Ponto final no Rádio Nerd deste domingão. Domingão feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, que ela continua nos iluminando aqui, né? Nesse nosso trabalho. E Amém. Também um feriadão de Dia das Crianças também, né? Hoje é o Dia das Crianças, que Papai do Céu, vamos dizer assim, abençoe todas as crianças deste nosso Brasil. Que Nossa Senhora Aparecida também, né? Hoje é o dia dela, abençoe todas as crianças do Brasil. Bernardo, muito obrigado pela sua audiência hoje, pela sua presença, na verdade, né? Eu que agradeço, Daniel, e também agradeço você, caro ouvinte. Até o próximo episódio. É isso aí. Ponto final no Rádio Nerd de hoje. Lembrando que na semana que vem tem um outro episódio especial aí pra você. Um grande abraço. Ainda tem muita coisa pra rolar nesse ano de 2025. Falta 2 meses pra acabar o ano, mas tem muita coisa ainda pra rolar ainda neste ano de 2025, nessa 4ª temporada do Rádio Nerd. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Foi?